Vou falar um pouco das siglas principais do imóvel rural, né? Que são documentos que todo produtor rural precisa ter. Sem eles, a gente não consegue fazer nada, não consegue financiar, não consegue vender, não consegue transmitir para os herdeiros, nada disso, tá? Vamos começar. Existe uma sequência, né? Uma sequência de cadastros. E então eu vou falar do primeiro, que sem ele a gente não consegue fazer nenhum outro, né? A primeira coisa é o CCIR. O CCIR é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, né? Ele é emitido pelo INCRA todo ano. Então, aos produtores aí mais das antigas, lá atrás, até acho que, se eu não me engano, 2018, mais ou menos, 2016, esse cadastro ele era emitido a cada 4 anos só. Então, a cada 4 anos eu tinha que renovar, tinha que emitir, e era bem tranquilo, né? Muita gente até esquecia dele, porque ele valia por um período de 4 anos. E desde então ele é emitido agora anualmente, tá? E então todo mês de junho a julho ele é emitido, tá chegando aí, a gente já tá no final. Aliás, esse ano tá passando rápido, né? Não sei para Não. vocês aí, mas para mim, rapaz, passando bem rápido. É, enfim, então daqui a pouco aí em junho, julho, o CCIR já vai começar a ser emitido. Se tiver tudo em ordem, a emissão é muito simples, tá? É pelo site do INCRA, tendo o cadastro do ano passado, com toda essa numeração, você consegue emitir, vai pagar uma taxa que vai direto para o INCRA. O CCIR, ele relata a parte cadastral do imóvel. O que, que isso significa? Para que se evite, né, invasões, para que se evite divisão fora da metragem que é permitida pela lei, para que se evite uma série de situações do imóvel rural. Esse cadastro ele foi criado com o Estatuto da Terra, e então ali tem informações essenciais, como a matrícula do imóvel, nome do imóvel, área do imóvel, área permitida para fracionar esse imóvel. Então, existe um mínimo, né, que a gente pode dividir o imóvel rural. E ali está tudo, vai ter todas essas informações, né? E também, dentro do cadastro, ele vai ter informações da produtividade desse imóvel, tá? Para que esse imóvel seja ou não adotado ali pelo critério de reforma agrária, etc. Então, se esse imóvel ele é produtivo, ele com certeza não vai ser fiscalizado pelo INCRA, não é? E aí, como que ele é produtivo? Aí, o INCRA ele tem uma lista, né, do quanto que eu tenho que produzir, seja gado, seja plantação, enfim, o que for que eu faço ali naquele imóvel, ele tem uma lista, e a partir daquela lista, eu tiro, por exemplo, de cana-de-açúcar, X toneladas por ano. Está dentro daquela lista do INCRA? Ok, então ele vai ser considerado produtivo. Eu tiro um pouco menos, então, eventualmente, ele pode ser improdutivo, mas na próxima safra ele pode ser produtivo. Então, tudo isso tem que ir atualizando esse cadastro, ano a ano, para quem muda, né? Então, às vezes, numa determinada época eu tenho gado, depois eu tenho eucalipto, etc. Então, por aí vai. A gente tem que fazer esse cadastro. Isso é a primeira coisa. Sem ele, eu não consigo fazer os demais, tá? E quais são os outros dois que são essenciais aí, que eu considero essenciais para o produtor rural? É o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então, o ITR, para alertar também o produtor rural, todo ano, final de agosto, a partir do dia 15, dia 20 de agosto, até o último dia de setembro, geralmente dia 30, dia 29 aí, mas enfim, o último dia útil de setembro é o último dia que pode ser lançado o ITR, tá? Por que que eu falo que sem o CCIR a gente não consegue fazer o ITR mais? Antigamente dava, né? Porque não tinha vinculação entre essas informações. Hoje, a Receita Federal, ela está vinculando tudo, não é? Então, do imóvel rural, ela vincula as informações que eu declaro no INCRA para que eu possa declarar e pagar meu imposto no ITR, né? O CCIR não é imposto, é uma taxa administrativa que eu tenho que pagar pelo cadastro que eu faço. O ITR é um imposto que vai para a União, a princípio, enfim, e ali eu declaro tudo que eu faço. Então, se eu declaro
que eu tenho uma atividade X no CCIR, no ITR eu tenho que declarar a mesma atividade e é o mesmo valor dessa atividade.